Bom, vamos lá, gente. Então, a gente falou na semana passada sobre os diferentes níveis de governança corporativa que existem aí na Bolsa de Valores, que hoje se chama B3. Você chamava Bovespa, eu ainda chamo bastante ela de Bovespa, mas hoje se chama B3. Então, a gente explicou o porquê, qual é o problema que faz com que haja necessidade de haver nível de governança corporativa nas empresas. E aqui no nosso contexto que a gente está tratando, é especificamente as empresas de capital aberto. A empresa que eu trabalho não emite ações. Ela não pode ter lá uma política de governança corporativa? Sim, claro que tem. Tá? Claro que pode ter. Mas aqui especificamente a gente está tratando dos níveis de governança corporativa das empresas que fazem captação de recurso por meio de emissão de ação, debêntures, commercial papers e assim vai indo, tá? Ok? Lembrando que a adesão aos níveis de governança corporativa é opcional. Então, uma empresa que decide captar recursos por meio de emissão de ações, ela é obrigada a adotar algum nível de governança corporativa? Não, não é. Ok? Qual é a vantagem? Alguém quer sugerir qual a vantagem de uma empresa adotar algum nível de governança corporativa? Qual é a vantagem de uma empresa que adota governança corporativa e outra que não? Nenhuma sugestão, gente? Nadinha, nadinha? A transparência? Isso, transparência, não é? E a transparência traz o quê? Exatamente, transparência. E a transparência traz o quê para a empresa? Investidores. Traz investidores. E por que que traz investidores? Porque Os investidores têm mais confiança na empresa? Isso, exatamente, porque gera mais confiança, tá? Exatamente isso, porque gera mais confiança. Então, quanto mais transparente, igual vocês colocaram aí, a empresa for, mais confiança ela gera no mercado. E se mais confiança ela gera, as pessoas se sentem mais à vontade em estar, vou usar aqui entre aspas a expressão, emprestando dinheiro para ela. Quando a gente compra ação de uma empresa, lembre-se, você que faz investimento de ação numa empresa, você está emprestando dinheiro para aquela empresa, tá certo? Ok? Quando você compra um título num banco, uma CCI, cédula de crédito imobiliário, quando você faz um depósito na conta poupança que você tem lá no seu banco, na prática você está emprestando dinheiro para o banco, tá? Ok? Quando você compra uma ação, você está emprestando o quê? Dinheiro para a empresa. Então, quanto mais confiança ela gerar no mercado, mais segurança as pessoas vão ter de estar emprestando. É igualzinho quando alguém pede dinheiro emprestado para a gente, não é? É ou não é? A gente se sente muito Sim. mais à vontade em emprestar dinheiro para quem gera confiança, tá? É a mesma coisa aí com relação às empresas, tá certo? Ok? Então, sempre que você estiver lembrando, pensando aí em governança corporativa, lembre-se do problema, né? Qual é o problema que fez com que se fosse criada aí políticas de governança corporativa? Qual é o nome do problema? Qual é o nome do problema? Conflito de interesse. Isso, conflito de interesse, tá? Ok? Que na teoria, no livro, ele é chamado de problema de agência, que nada mais é do que o conflito de interesse, tá certo? Ok? Então, vamos aqui, só falta mais alguns itens. Então, características quanto à reunião pública anual, tá? Então, olha só, a empresa que não faz, a gente está comparando aqui até para acelerar e não ficar muito cansativo, a empresa básica, está lá no mercado de ação, que não aderiu a nenhum nível de governança corporativa com aquela com nível de governança corporativa mais exigente, tá? Então, o que que acontece? Exigências quanto à reunião pública anual. Então, para a empresa que não aderiu a nenhum nível de governança corporativa, essa reunião pública anual ela é facultativa, a empresa faz se quiser. Já para aquela que tem um nível de governança corporativa mais avançado, é obrigatória. Tá? É obrigatória em quais situações?
ela tem que fazer essa reunião em até 5 dias úteis após a divulgação de resultados trimestrais ou das demonstrações financeiras, tá? Essa reunião pode ser presencial, por meio de teleconferência, videoconferência, ou outro meio, olha só que interessante, olha o detalhe das coisas. Outro meio que o quê? Qual o verbo que está ali? Não está no infinitivo, mas qual o verbo que está lá? Como que tem que ser essa reunião? E aí, gente? O que destaca ali? Tem que haver o quê, gente? A participação à distância. Tá vendo? Essa palavra aqui, tem que ter o quê? Tem que ter a permissão do quê? Da participação de todos que estão naquela reunião, seja presencial ou seja à distância, tá? Esse é o X da questão. Então, a reunião ela tem que ocorrer, mas tem que possibilitar a participação de todos, ok? Como que isso daqui impacta na redução aí do conflito de interesse? Como que vocês veem isso daqui, comparando uma com outra? E aí? Gente, vocês estão aí? Como que a reunião pública anual possibilita aí a chance de redução da ocorrência do conflito de interesses? Nenhuma sugestão, gente? Cada um vai dizer a sua opinião? Isso, cada um pode dizer sua opinião. Por isso que tem que permitir o quê? A participação, tá? Por isso que a condicional ali, a reunião pode ser física física ou à distância, mas ela tem que permitir a participação. Para quê? Para que se alguém ou um grupo de pessoas estejam insatisfeitas com aquele resultado, com aqueles números das demonstrações financeiras, possa se expressar e possa levar isso para a reunião toda, ok? Tá? Então é isso. E aí, dessa maneira, é claro, as pessoas podendo se manifestar, há uma chance menor da incidência aí do conflito de interesse, ok? Tranquilo? Calendário de eventos corporativos tem a ver com essa questão de reunião pública, tá? Então, a empresa que não adera nem ao nível de governança corporativa, isso é facultativo, ela faz se quiser, mas para as empresas do segmento de governança corporativa mais avançado, é obrigatório que ela tenha já um calendário de evento corporativo. Por quê? Quando se fala de calendário, está falando o quê? Eu tenho algo programado já. Então, eu já sei quando eu vou poder, eu sendo acionista daquela empresa, eu sei quando eu vou poder participar do evento corporativo para poder ir lá dar opinião. Então, dessa maneira, fica mais difícil justamente a ocorrência da incidência aí de conflito de interesse. Por quê? Porque a empresa ela tem lá um calendário aberto que todos saibam já com antecedência quando vai haver reunião X, quando vai haver reunião Y. E aí, se isso não houver com antecedência, eu diminuo a chance de pessoas estarem participando. E quanto menos pessoas participando, mais fácil é eu manipular aquela reunião, aquele evento corporativo, para quê? Para que as coisas ocorram de acordo com interesses pessoais e não com o interesse das empresas. Tá certo? Ok? Divulgação adicional de informações. Então, características aqui quanto divulgação adicional de informações. Então, para a empresa que não participa aqui de nenhum nível de governança corporativa, não há regra específica. Então, ela vai lá e simplesmente
faz lá, divulga as informações de balanço, divulgações ali do fechamento financeiro, tá? Mas as empresas que fazem parte de nível de governança mais avançado, elas têm que justamente divulgar informações adicionais, muito além do que aquelas ligadas ao escopo financeiro apenas, tá? Então, olha só, alguns detalhes aqui. Então, a empresa que faz parte aqui do novo mercado, ela tem que divulgar informações sobre como é regido o conselho de administração da empresa. O que é regido? O que é regido? Como que é, gente? O que É a forma significa? que é feito, né? Isso, exatamente. Tá? Então, como é regido, como é feita a regência, como, né? Então, ela vem dessa regimento vem derivado da palavra regência, né? Não sei se vocês já foram em algum show de música clássica, tem lá o regente. Então, é ele que dá a orientação, né, do que os músicos têm que tocar e sai a canção pronta. Então, é isso que o acionista das empresas que fazem aqui parte do novo mercado querem saber. Como o maestro está tocando ali o conselho de administração? Aquela questão do CEO que alguém disse aí na aula passada, tá? Então, como tem sido essa regência? E ela tem que dar informações sobre esse regimento, ok? Olha só que interessante, código de conduta. Código de conduta. Não tem nada a ver com finanças, perceberam? O regimento ali do Conselho de Administração também não tem nada a ver com finanças. Mas, quando há um código de conduta, a empresa vai ficar imune a fraudes, a problemas, a corrupção? Não, não vai. Mas há uma tendência de haver diminuição. Então, quando você tem um código de conduta, normalmente você tem que assinar, né? E, além desse código de conduta ter as regras de como você deve se conduzir, se portar, ele dá lá também, olha, se você descumprir isso, você pode perder aí direitos ou até mesmo emprego, não é? Então, exemplo, lá no banco, trabalho na Caixa Econômica Federal. A gente tem nosso código de conduta. Só dar um exemplo bem pequenininho. Mas algo que a gente não pode aceitar é presente de cliente ou fornecedor, tá? Acho que o valor máximo é R$5, alguma coisa assim. Então, se alguém chegar lá com uma caixa de bombom, você não pode aceitar. Você agradece a consideração, mas olha, não posso aceitar. Por quê? Porque é o código de conduta, tá? Da empresa, tá? Então, isso vai inibir 100% as possibilidades de fraude ou favorecimento de alguém? Não, mas inibe, né? Porque, assim, uma das maneiras de se constranger alguém é como? É dando presente, não é? Você vai lá dar um presentinho, né? Então, imagina lá, você trabalha aí no setor de compras de uma empresa. Você trabalha no setor de compras de uma empresa. Então, isso significa que você tem uma relação com o fornecedor. Aí chega o final do ano, o fornecedor fala, vamos pagar uma festona aí para vocês vêm aqui, participam, legal, não é? É uma maneira de constranger, de coagir você a estar tomando as decisões em favor de quem? De quem está te dando esse presente. Tá? Mas todo presente é induzido de todo presente possui má intenção? Não, também não é assim, mas é uma maneira que quem tem má intenção usa. Tá? Então, só um exemplo aqui. Então, olha só que interessante, com conteúdo mínimo. Então, não pode ser um código de conduta ali só para inglês ver. Tem que ser um código de conduta justamente ali com base, tá? Outra informação que essas empresas têm que estar passando aí para o mercado. Como é a remuneração, tá? Como é a remuneração do pessoal principalmente do alto escalão, de quem faz a administração da empresa mesmo, como é essa política de remuneração,
como é a política de prêmios, como é efetuada a indicação dos membros que fazem parte do conselho de administração, quais são os critérios, o que ocorre, como isso é efetuado, tá? Como é a política de gerenciamento de riscos da empresa. Então, qual é a política da empresa nessa questão de gerenciamento de riscos, tá? Porque quanto melhor for gerenciado o risco, menos probabilidade aí de ocorrência de perda financeira por fatos imprevistos. Então, quanto maior e melhor, quanto melhor o seu gerenciamento de riscos, mais você diminui a questão de perda financeira por eventuais problemas não previstos. Olha só, como é a política de transação com partes relacionadas? Então, é isso. Como é a sua política com o fornecedor? Como é a sua política com os clientes? Como é a sua política com os funcionários? Tá? Então, tudo isso tem que ser informado. E aí, né? Aí vai para a parte financeira. Como é a questão de negociação de valores mobiliários, né? Qual é o conteúdo mínimo que vai ser negociado? Tudo isso tem que ser divulgado, ok? Então, nada é escondido. Isso justamente remete, traz em evidência aquilo que a colega falou aqui agora há pouco, questão de transparência. Então, a empresa ela fica extremamente aberta, extremamente transparente. Então, você sabe quanto o presidente daquela empresa ganha, tá? Você sabe quais são os critérios para escolher ali quem vai ajudar o presidente, né? Então, tudo isso profissionaliza mais e traz a transparência, tá? E aí, é claro, né, tem divulgações aí na questão de controle interno. Então, a empresa tem que divulgar o relatório aí do comitê de auditoria, tá? Também isso tem que ser trimestral, tá? Da ata de reunião do Conselho de Administração, informando aí o que o comitê de auditoria apurou na questão ali do que ele identificou nessa empresa. Então, não adianta nada uma empresa pegar e fazer uma auditoria, recebe um apontamento de auditoria e isso não é divulgado, tá? Então, além de ter uma auditoria, essas empresas, tanto interna quanto externa, Fala que eu tô indo. esses pareceres de auditoria têm que ser divulgados. Esses relatórios de auditoria têm que estar sendo divulgados justamente por aqui, para que os acionistas saibam e tenham conhecimento daquilo que está ocorrendo internamente na empresa ali, nas engrenagens da empresa mesmo. Tá certo? Ok? Tranquilo? Então, sobre tag along eu já falei na aula passada, sobre o Open eu já falei para vocês. Tá? A adesão à Câmara de Arbitragem também já falei. Tá. Que detalhe aqui sobre comitê de auditoria. Então, a empresa que já vão fazer aqui auditoria externa e interna. Tá? Então, o comitê de auditoria aqui seria a externa e aí tem a questão de auditoria interna também. Então, para as empresas que não aderem a nenhum nível de governança corporativa, não é obrigatório que essas empresas tenham aqui um comitê de auditoria instalado. Olha só, é um comitê de auditoria instalado, tanto externa quanto interna, tá? Vocês sabem aí a diferença de comitê de auditoria externa e interna? Não. Não? A auditoria externa, qual é? A auditoria externa é uma auditoria em que a empresa contrata uma empresa terceirizada, ela terceiriza o serviço de uma empresa especialista em auditoria. Então, exemplo, lá no banco, nós temos comitê de auditoria interna. Então, a gente tem aquele auditor que é interno, ou seja, é funcionário do próprio banco. Então, ele foi lá, fez o concurso, decidiu querer ser auditor e fez lá as provas internas e passou a ser auditor do banco. Ele é funcionário do banco, tá? Então, a auditoria interna é isso. O auditor é funcionário da empresa que ele está auditando. E a auditoria externa, não. A auditoria externa é quando a empresa contrata
uma consultoria em auditoria, uma empresa específica na prestação de serviços de auditoria, tá? Qual a diferença de uma e de outra aí? Bastante simples. Qual auditoria que geraria mais confiança, vocês acham? A interna é dependente, né, querendo ou não. Isso a interna é dependente. Então, o grande desafio numa auditoria interna é romper o laço de independência, tá? É romper o laço de independência, né? Aliás, o laço de dependência. Então, aí o pessoal mais de contábeis que estuda isso. Quais são as ferramentas que tem para minimizar essa dependência do auditor em relação ali, em relação à empresa que ele trabalha, tá? Então, normalmente, a auditoria interna de uma empresa, ela está diretamente ligada já ao alto escalão da empresa, Então, ela não tem subordinação com gerências médias, tá? Justamente para quê? Para que ela tenha independência. Então, exemplo, o auditor de um banco, vamos pegar aqui como exemplo o banco. O auditor de um banco interno, ele é funcionário do banco, tá? Mas ele não tem relação hierárquica nenhuma com a área negocial. O que seria a área negocial? São as agências, ou seja, o gerente geral de uma agência, né? As superintendências, os escritórios de negócios, cada banco usa uma nomenclatura diferente. Então, o auditor ele não tem subordinação e relação nenhuma com essas áreas. Por quê? Justamente para que ele possa chegar lá e fazer os apontamentos e levar isso para quem? Para o alto escalão do banco, tá? Então, o auditor interno, ele nunca pode estar fazendo outro serviço além de ser o quê? Auditor. Então, se tem um auditor do banco numa agência bancária, você pode ter certeza que aquele auditor ele não tem relação hierárquica nenhuma com ninguém daquela agência que ele está trabalhando, tá? Ok? Isso faz sentido, né? Porque como que o auditor subordinado a um gerente geral de uma agência poderia fazer os apontamentos ali com um pouco mais de independência? Ficaria um pouco complexo, não é? Tá? Então, o auditor não tem chefe? Tem chefe. Chefe da auditoria, gerente de auditoria, tá? Mas a área de auditoria não se mistura com as demais áreas, com a área operacional do banco. No nosso exemplo aqui é a mesma coisa no exemplo aqui das empresas, seja lá de que segmento for, ok? Tá? Então, isso é auditoria interna. E a externa, não. O banco pega, vai lá, contrata uma empresa e fala, me manda seus auditores aqui para fazer uma auditoria, ok? É isso. Então, as empresas do novo mercado, eles têm que ter a instalação de um comitê de auditoria, tá? Que deve atender, né, aos requisitos indicados no regulamento, ou seja, composição e atribuições. Então, já tem que ser previamente definido como vai ser esse comitê de auditoria, como é a composição disso, né? Quantos auditores e qual vai ser a atribuição deles. E quando se fala em comitê, basicamente está falando praticamente em quê? Uma auditoria o quê? Bastante presente, né? Quando se fala de comitê de auditoria, é basicamente isso que está falando, uma auditoria ali, basicamente, presente, tá? É um comitê instalado. Mas aí o auditor está lá 1 ano, ele pega amizade com o pessoal da empresa e pode perder um pouco a independência, sim. Então, o que essa empresa terceirizada faz? Ela estabelece lá os critérios, ó. Vou manter na sua empresa, sei lá, 10 auditores. Só que eu vou estar trocando eles a cada X meses. Por quê? Porque impede justamente a criação dessa existência de laço pessoal, tá? Ok? Tranquilo? Porque a ideia é justamente que o auditor seja frio e faça o apontamento ali. Ele não quer arrumar culpado, ele simplesmente faz o apontamento. Ó, isso daqui está irregular, tá?
E a auditoria interna é um comitê aí também de auditoria, né? Conforme eu já falei, de auditores da própria empresa, tá? Ok? Funcionários da própria empresa. É obrigatório também a existência dessa auditoria interna, tá? Ok? Algumas empresas, ainda que não tenham capital aberto, por exemplo, empresa do segmento financeiro, ainda que elas não tenham capital aberto, elas têm que ter auditores internos, tá? Detalhes aqui quanto compliance. O que é compliance? Alguém sabe aí? Tem alguma sugestão? A Melissa, tá aí, Melissa? Você já chegou ou não? Pessoal que trabalha em banco aí, ó, compliance cai lá na... Compliance cai na... Para tirar CPA 10 e CPA 20. Conformidade, né, professor? Oi, não entendi? Conformidade. Isso, trata da conformidade, não é? Então, a área de compliance de uma empresa, ela vai tratar, ela vai estar analisando como está a aderência da empresa à conformidade daquilo que ela tem que cumprir. A conformidade em relação a quê? A conformidade em relação a normas internas e normas externas. Ok? Normas internas e normas externas. Porque uma empresa, ela tem que obedecer normas externas e quem está dentro da empresa, além de estar submisso às normas externas, também tem que estar obedecendo o quê? As normas internas da empresa. Tá? Então, isso é compliance. Compliance é um segmento, é um setor da empresa que justamente vai estar mostrando e enxergando ó, como está a aderência. Então, a minha empresa está aderente àquelas normas que ela mesma elaborou e as normas de órgãos externos. Tá? Então é isso. Vou dar um exemplo aqui bastante simples. Vamos pegar lá a Companhia Suzano. Então, exigência externa. Um exemplo aí de exigência externa. Ela faz o uso da água, ela faz a captação da água ali no rio e depois devolve essa água para o rio. Então, há uma exigência externa, um órgão regulador externo do governo que exige, olha, você tem que devolver a água limpa para o rio, tá? Então, a área de compliance é um órgão independente dentro da empresa ali, justamente para identificar, olha, estão trabalhando para que atenda essa norma da prefeitura, do estado, sei lá de quem for, tá? E da mesma maneira ela vai estar atuando internamente também para ver se aquelas normas que foram estabelecidas estão sendo respeitadas aí por todos, tá? Então a gente falou aqui agora há pouco, quer ver o que foi que a gente falou? Do código de conduta, né? Então o código de conduta é uma norma interna. Quem elabora o código de conduta? A própria empresa, tá? Então, a área de compliance vai estar investigando, percebendo se as pessoas estão ali aderentes àquela norma de conduta, que é uma norma interna. Tá bom? Ok? Alguma dúvida, gente? Tranquilo aí? Sem dúvidas? Tranquilo. Alguém aí trabalha em alguma empresa que adere a algum nível de governança corporativa? Como que é? Ninguém? Ninguém? Alguém trabalha em alguma empresa que tem código de conduta? Como que é? Não? Bom, gente. Professor, código de conduta, sim. Eu trabalho. Você trabalha em banco, não é? Isso. Qual banco que é? No mercantil. Mercantil. Então, por ser banco lá, eles têm que ter auditoria interna, tem auditoria externa Total, sim. também, não é? Tá? Sim. Normalmente quem vai fazer auditoria na agência é auditoria interna, né? Você trabalha em agência ou algum escritório? Na agência. Na agência? Tá. Isso. Legal.
fez o CPA 10, CPA 20? Tenho a 10, professor. Vou tirar 20 agora, no começo do ano. Ah, tá, legal. Uhum, legal. Isso aí. Então tá bom. Então vamos lá agora. A gente vai falar agora sobre... Eu ia falar sobre a CVM. Deixa eu só passar aqui para ver se não esqueci nada. Na verdade, eu já falei para vocês, até mostrei o site dela para vocês, né? Então, Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Por que chama mobiliário? Vocês sabem? Por que mobiliário? Eu Mobiliário vem do quê? De imóveis, não? De móveis, né? Então, ó, né? Vem de móveis, não é isso? Qual a característica de um móvel na sua casa? Por que ele chama móvel? Porque transporta de um lugar para o outro, né? Porque ele se move... Isso, porque ele é fácil de movimentar, né? Salvo às vezes um guarda-roupa pesado, mas ainda assim é considerado móvel. Então, mobiliário, tá? Então, comissão de valores mobiliários, quando fala as empresas negociam valores mobiliários. O que é valor mobiliário? Ações e debêntures, né? Tem commercial papers, outras coisinhas a mais, mas o grosso é ações e debêntures. Por que esse nome imobiliário? Justamente porque é fácil a movimentação dele entre os portadores daquela ação. Essa é a ideia. Então, eu tenho uma ação hoje, eu quero vender ela, então eu já acho ela aí, acho alguém no mercado que tem interesse em comprar, posso passar para frente, tá? Então, a origem da palavra é esse significado aí, mobiliário, né? Às vezes parece uma palavra bonita, mas é uma palavra comum, tá? Por quê? Porque é fácil trocar ela de lugar. Móvel a gente não faz isso de vez em quando? Ah, vou trocar a mesa aqui de lugar, não é? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe adorava. De vez de tempos em tempos, ela mudava as coisas lá de posição, né? Mudava os móveis de lugar. Então é isso. Então, uma ação é fácil você mudar ela de lugar. Esse lugar está relacionado ao quê? Justamente ao proprietário dela naquele momento. Tá certo? Ok? Então, a ideia é circular. Tá? Então, a Comissão de Valores Mobiliários é um órgão do governo que regula esse tipo de negócio. Então, ela que vai dar as diretrizes de como as empresas que captam recursos por meio de emissão de ações e debêntures têm que estar atuando, ok? Tá? Então, ela vai estar normatizando, ou seja, criando normas e controlando esse mercado. Valores imobiliários, já falei o que é, ações, debêntures, commercial papers e outras coisitas a mais aí, tá? Então, a CVM ela atua aí em 3 segmentos no mercado: nas instituições financeiras, ou seja, quem faz ali a negociação da ação em si, as companhias de capital aberto, ou seja, aquela empresa que vai captar recursos no mercado aberto, e os investidores. Então, a CVM vai criar regras, normas para esses 3 elementos, esses 3 sujeitos do mercado de capital aberto. Quem são? É o investidor, como o próprio nome já fala, é aquele que quer investir na empresa. É a empresa que quer captar o recurso. E no meio dela tem quem? Tem a instituição financeira que vai promover essa captação. Ela que vai fazer essa ligação entre a companhia e o investidor. Então, você quer comprar uma ação da Vale do Rio Doce, você não vai lá no escritório da Vale do Rio Doce e fala, ó, quero comprar uma ação sua. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá ou no seu banco, na corretora do seu banco, ou em outra corretora, e fazer e comprar por meio desse corretor, tá certo? Ok? Isso funciona, é a mesma lógica lá de uma companhia de seguros. Então, você consegue comprar o seguro do seu carro, da sua casa, direto da seguradora? Não. Tem quem lá no meio, entre você e a seguradora? Tem o chamado corretor, é ele que vai fazer a corretagem, tá? Ali entre vocês dois. É a mesma coisa aqui na relação de captação de recursos com aplicação de recursos nas empresas de capital aberto, tá? Tem que ter a figura do corretor.
Então, algumas atribuições, isso daqui é mais teoria, eu vou passar até bem rapidinho, não precisem se ater a decorar isso. Se você for fazer a CPA 20, você vai ter que ter meio que na ponta da língua isso daqui, tá? CPA 20 ou CPA 10 cai lá. Quais são as atribuições da CVM? Aí vem aquela série de alternativas, você tem que escolher uma delas, tá bom? Então, aqui só para a gente passar e não passar em branco. Isso daqui não vai nem cair questão disso daqui de atribuição na prova, tá? Porque mas vamos lá. Então, atribuição, promover medidas para canalizar a poupança para o mercado acionário, tá? Então, olha só, promover medidas para canalizar a poupança para o mercado acionário. O que isso significa? Alguém tem alguma sugestão? Nadinha? Então, aqui ele está falando, ó, a atribuição da CVM, ela tem que, entre aspas, popularizar esse investimento no mercado acionário. Tá? Ela tem que fazer medidas para popularizar esse mercado acionário, ok? Ela tem que promover medidas para estimular o funcionamento das bolsas, tá? E esse funcionamento, ele tem que ser sempre efetuado em base eficiente e regular. Ou seja, tem que funcionar direito. Tem que funcionar ali direitinho. Aquela transação que você fez, ela tem que ser efetivada, ela tem que ser regular, ela tem que funcionar, tá? Não pode ter erro. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários. O que é lisura, gente? O que é lisura? Sugestões? Nadinha? Nadinha de sugestão? Integridade. Isso, integridade, tá? Então, lisura é isso, integridade, assegurar a lisura nas operações aí de compra e venda, tá? Então, a integridade, a confiabilidade, é isso. E como que ela faz? Justamente aquela questão. Quando você vai comprar uma ação, um dia que você for decidir investir em ação, é ideal que você entre lá no site da CVM ou até da Bovespa, tá? Justamente para identificar se aquela corretora que você está escolhendo para fazer essa ponte entre você e a empresa que você quer aplicar, se ela tem muita reclamação, se não, como é o comportamento dela no mercado, verificar se ela está autorizada a funcionar, não é? Porque na prática, quem investe em ação aí sabe, na prática, a hora que você investe em ação, você manda uma TED, você manda o valor daquilo que você quer investir para quem? Para a conta da corretora. Então, assim, já teve caso aí de muita gente que perdeu dinheiro porque pegou, mandou a TED, aí depois foi ver e descobriu que aquela corretora era uma corretora fantasma, tá? Ela não existia, certo? É igual quando você vai fazer lá o seguro do seu carro ou da sua casa, ou até mesmo o seguro de vida, né? O que você procura fazer? Opa, o corretor que eu estou negociando aqui, ele está autorizado a funcionar com essa corretora, com essa seguradora, não é? Tá? Para quê? Justamente, é ele que vai fazer ali, a hora que você paga o seu seguro, você está pagando dinheiro para quem? Para o corretor. Aí ele vai e faz o repasse para a seguradora. A mesma coisa aqui na questão de negociação de valores mobiliários. A CVM também tem que dar proteção aos investidores no mercado. O que seria essa proteção? É garantir que o investidor não tenha prejuízo? Não. Essa proteção ela está ligada justamente ao contexto de lisura. Ou seja, a CVM vai criar regras para que aquelas empresas que fazem captação de recursos não sejam empresas picaretas, usando o português bastante claro, tá? Então, esse proteção é nesse sentido. Não é no sentido de proteção quanto ao risco do negócio. Então, quando você opta investir em valor mobiliário, o risco do negócio é você que está assumindo, tá? Mas, se a empresa está listada na Bolsa de Valores, significa que ela passou por um critério bastante exigente na questão aí de análise,
por parte da CVM da Bovespa para que ela pudesse estar captando recursos daquela maneira, tá? Ok? Tranquilo? E é claro, quando a CVM e a Bovespa, na verdade a CVM, né? Quando a CVM cria regras que dão essa exigência, né? De comportamento, exigência de integridade para que as empresas possam captar recursos por ações de debêntures, é lógico que isso o quê? Estimula o funcionamento das bolsas de valores. Concorda? Tá? Ok? Então, se a gente começar a descobrir, ó, a empresa A é picareta, a empresa B também, C, D, E, opa, eu não vou entrar nessa não, não é? Tá? Lembrando que é diferente da questão do risco do negócio. O risco do negócio é outra coisa, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Nadinha? Então tá bom. Eu vou falar para vocês aqui agora sobre Bolsa de Mercadoria e Futuros. Alguém já ouviu falar da Bolsa de Mercadoria e Futuros? Sim ou não? Não. Não? Não. Ainda não. Então, sim. Não. Quando a gente fala em bolsa, então você fala, eu vou negociar em bolsa, tá? Existe a bolsa de ações e existe a bolsa de mercadoria e futuros, ou existe a bolsa de valores, tá? Que é a mesma coisa de bolsa de ações. Hoje em dia, a bolsa de valores, a bolsa de ações no mercado, a bolsa de mercadoria e futuros, elas são administradas pelo mesmo grupo, é privado, tá? Então, mas ainda assim elas continuam desempenhando os papéis específicos que cabe a cada um desse tipo de bolsa, tá? Então, na bolsa de valores, o que é negociado lá? Na bolsa de valores se negocia valores mobiliários, ou seja, ações, debêntures, commercial papers, tá? A gente já viu aí o que é ações, o que é debêntures, commercial papers, a gente não entrou nesse detalhe ainda, tá? Mas quanto a isso está claro para vocês, né? Então, na bolsa de valores a gente vai negociar ações, debêntures. E na bolsa de mercadoria e futuros, o que se negocia lá? Alguém tem alguma sugestão? Nadinha, gente. O próprio nome já diz. Negocia-se o que na bolsa de mercadorias? Mercadorias. Mercadoria. Isso. Mercadorias e futuro. Tanto é que ela chamava BMF. BMF. Hoje ela se chama B3, mas algum tempo atrás ela se chamava BMF. Bolsa de Mercadoria e Futuros. Então, na Bolsa de Mercadoria e Futuros se negocia o quê? Mercadoria e futuro. Como assim? Que tipo de mercadoria? Que futuro? Como se negocia futuro? Alguém quer dar alguma sugestão ou não? Então, como se negocia mercadoria? Um depósito de material de construção também também negocia mercadoria, não é? Então, a BMF, ela é pertinho ali da Bolsa de Valores, ali no centro, centrinho de São Paulo, ali, o centro velho ali. Você vai lá na Bolsa de Valores, na Bolsa de Mercadoria e Futuros, mas você não vê lá caminhão chegando lá com mercadoria, né? Para buscar aquilo que comprou e levar embora. Então, que mercadoria se negocia lá, gente? Lá se negocia as mercadorias que são consideradas commodities, tá? Commodities. O que é commodity? Já ouviram falar isso? O preço das commodities no mercado internacional subiu 5,7% esse mês. Dá lá no Jornal Nacional. Produtos matéria-prima? Boa, boa. Produtos matéria-prima, boa. Tá? Anota isso daí. Quem que falou? Diego? Diego. Tá, anota isso daí que é uma boa observação. Já já a gente volta nele, tá? O que mais? Alguém tem mais alguma sugestão?
O milho, a soja, entra, professor? Milho, e soja são considerados commodities? Sim, são considerados, tá? São considerados commodities. Então, olha só, o que o Diego falou, Diego? O que o Diego tinha falado? Produtos matéria-prima? Isso, produtos de matéria-prima. E a nossa colega, quem que falou? Eliane. Eliane falou o quê? Milho, né? Ela já deu exemplo do Milho, produto. soja, Milho, no caso, soja. os minerais, né? Isso, são considerados commodities, tá? Por que que essas mercadorias, aliás, se a gente for fazer uma tradução aí ao pé da letra, commodity é uma palavra inglesa, se a gente for fazer uma tradução direta aí, sem levar contexto nada, ela significa mercadoria, tá? Commodity em inglês significa mercadoria. Por que que a soja a gente sabe que bate com isso com o que o Diogo disse, é uma matéria-prima, né? O milho também é uma matéria-prima. Por que que soja, milho, minerais são considerados aí commodities? Porque eles podem ser transformados? Isso, exatamente, porque eles podem ser transformados, tá? Então, as commodities é a nomenclatura utilizada para aquela mercadoria, para aquela matéria-prima, que nos livros vão estar chamando produtos de base, tá? Produtos de base. No seu estado bruto ou com um pequeno grau de industrialização. Então, por isso que ele entra aí nessa classificação de matéria-prima, né? E aí encaixa aí com o que a colega disse aí, exemplificando esses exemplos, tá? Então, os livros dizem que commodity, o que define um produto ser commodity? É um produto de base, tá? No seu estado bruto ou com pouca industrialização, tá? De qualidade quase uniforme, ou seja, não tem muita variação ali na questão de qualidade, tá? Que é produzido em grande quantidade no mundo, tá? E, além de ser produzido em grande quantidade no mundo, também produzido por diferentes produtores, tá? Por diferentes fornecedores. E, além disso, tem o quê? Alta procura também. Então, tem alta procura. Então, é um produto no seu estado ali quase bruto, por isso que eles chamam aí, os livros chamam de produto base, tá? Produzidos em grande quantidade, com demanda, com procura em grande quantidade e por diferentes produtores no mundo todo, ok? Esses produtos, eles, se for in natura, tá? Eles são chamados aí de soft commodity, né? Então, isso daí só para exemplificar. Então, são aqueles produtos que são cultivados. Então, que a colega deu aí de exemplo. Milho, soja, é considerado soft commodity, tá? Ou a colega também citou aí o exemplo de minério, não foi que você disse? Minério é considerado commodity, mas é chamado aí de hard commodity, tá? Então, minério também. Então, minério tem procura ali mundial, tá? E uma outra característica que finaliza aí a definição aí de commodity, para classificar uma mercadoria como commodity. Além de ter todas essas características que eu disse, eles também têm a característica de poderem ser estocados durante um período de tempo sem perder muito a sua qualidade. Tá? Então, exemplo, a soja. Vai lá, colhe a soja. Colheu a soja. Soja tem procura no mundo todo? Tem, né? É produzida aí em grande parte do mundo por diferentes fornecedores? Sim, né? Dela, então tem bastante procura, tem bastante demanda, tá? E ela fica estocada lá durante um tempo. Ela tem um tempo de duração que dá para ficar estocado e mandar lá para o outro lado do mundo, via navio, com viagem longa, tranquilo. Não é isso? Então, isso é uma commodity. Tá certo? Ok?
Vamos pegar um exemplo que tem todas as características, menos essa da questão aqui da questão de duração da sua qualidade. Vamos pegar aí o leite. Leite. Então, o leite é utilizado no mundo, na maior parte do mundo? Sim. Tem vários grandes fornecedores aí no mundo todo? Sim. Mas é considerado uma commodity? Não. Por quê? Porque o tempo dele ali de conservação, ele já estraga mais rápido. Tá? Então, para mim mandar um navio de leite daqui lá para a China, essa viagem é demorada, então provavelmente o leite vai chegar lá ou estragado ou com perda significativa da sua qualidade, ainda que não tenha sido estragado. Tá certo? Ok? Então, um exemplo de soft commodity foi o que a colega disse, soja, milho, tá? São produtos aí utilizados como base alimentar, tanto para humanos quanto para animais. Então, você vai comer uns sucrilhos, aquele sucrilhos é feito do quê? De milho, tá? A soja tem inúmeros derivados aí que o mundo todo usa, tá? Uma outra soft commodity bastante comum é a laranja. Sabiam que a laranja é considerada commodity? Vocês sabiam, gente? Sim. É considerada uma commodity, tá? Por quê? Porque ela é bastante utilizada aí no mundo todo, então tem uma procura mundial por ela, né? E ela tem toda essa característica. Ela está ali no seu estado in natura, ela tem uma certa resistência, então você consegue colocar no navio e mandar lá para a China, ela consegue chegar lá boa ainda, né? Sem perder muito a sua qualidade. E para quê? Para produzir o suco. Então, o suco de laranja, principalmente aí, vou pegar aqui continente americano, tá? Estados Unidos, Canadá, eles tomam muito suco de laranja. Eles tomam mais suco de laranja do que a gente. E por incrível que pareça, a maior parte da laranja que faz o suco dos americanos, dos canadenses, são laranjas brasileiras, sabiam? Vocês sabiam disso? É laranja brasileira. E aí você vê aí, não sei se seria a palavra que eu foi injustiça, mas não seria injustiça porque é questão de administração, né? Mas você vai no mercado, um suco in natura de laranja aqui no Brasil é carinho, né? Uma garrafinha de 1 litro, 1,5 litro, chega a ser quase R$10, não chega? Um suco de qualidade. Mais ou menos isso, né? Um dia eu fui tomar um Oi? copo de suco de laranja, só o copo de suco de laranja estava R$7. Então, é carinho. Não dá para tomar uma garrafinha daquela no almoço e na janta todo dia, né? Não dá, não. Sai cara, né? Professor, Sim. no caso, a laranja que a gente consome no Brasil, a maioria dos estabelecimentos é a laranja, a fruta, né, natural. Isso, Fora do país, ela é processada, né? Ela é pasteurizada e tudo mais, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Então é caro, né? O nosso suco é caro aqui. E aí você chega lá nos Estados Unidos, no Canadá, no mercado é bastante comum eles venderem galões grandes de 10 litros de suco por $2. Então 10 litros de suco por $2 seria equivalente aí a R$10 mais ou menos, né? E engraçado que a mesma laranja que faz o nosso suco aqui faz o nosso lá, mas lá é mais barato do que aqui, tá? Então, isso é um exemplo de commodity, tá? E aí tem os minérios também, né? Petróleo é considerado commodity. E tudo isso é negociado aonde? Na Bolsa de Mercadoria e Futuros. E além de se negociar essas mercadorias, que são chamadas commodities, também são negociados aí moedas. Então, exemplo, o dólar. É aí que entra a questão também do futuro e que fica mais evidente aí nessa questão de como é negociado o futuro, tá? Ok? Tranquilo? Então, o que acontece? Então, como é o funcionamento aí, de maneira simples para a gente começar o entendimento?
como se vai negociar as mercadorias e o futuro. Então, vamos pegar o exemplo aí da soja. Vamos pegar o exemplo da soja. A gente sabe que a soja é um insumo de base para muita coisa do que a gente consome. Tá? Então, ele tem uma alta demanda no mundo. Então, a gente tem duas pontas aí que dependem financeiramente da soja. Tá? Que é quem? É o produtor, concorda? O produtor e aquele que vai manufaturar a soja. Tá claro? Ok? Então, temos essas duas pontas aí. E o que acontece? A soja é um produto ali natural. E por ser um produto natural, ela está passível de oscilações no seu preço em função de situações que podem ser até previstas, mas em função de situações que não se tem controle, não é? Então, o que acontece? Para você pegar e produzir a soja, você não consegue pegar e falar, igual, vou fazer um celular, consigo fabricar um celular ali em 1 hora eu monto um celular. Não, você não consegue isso. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá, preparar o solo, adubar o solo, plantar, esperar a planta crescer, não é? Depois que a planta cresce, ela tem que secar, aí você vai lá e colhe. Então, olha só, para que a soja esteja pronta para colher, existe um período de tempo aí considerável. Não é? Não consigo falar, ó, vou plantar soja hoje e a semana que vem ela está pronta. Não é? Assim também para laranja, assim também para o petróleo, assim também para minerais. Tá certo? Então, eu tenho um tempo aí para extrair essa commodity da natureza. Tá? E o que acontece? Quanto maior o meu prazo de tempo para que as coisas ocorram, maior também é o quê? A incerteza. No nosso contexto aqui, a incerteza está relacionada ao quê? Está relacionado ao quê, gente? No nosso contexto? Ao preço do que aquilo vai custar lá na frente. Então, o produtor de soja, ele está plantando a soja hoje para colher, sei lá, daqui a 6 meses. Eu não sei quanto tempo que é tempo de maturação da soja. Se alguém quiser colocar aí na internet para ver, tá? Por favor. Mas, sei lá, vamos chutar em 6 meses. A soja, a laranja. Então, o produtor está fazendo aqui agora para colher isso daqui a 6 meses. Então, o que vai acontecer daqui a 6 meses? É um prazo longo, ninguém sabe. E durante esses 6 meses pode acontecer muita coisa que pode fazer com que o preço dessa minha soja lá na frente esteja muito diferente do que aquilo que eu pensei que ele estaria aqui agora. Né? Então, eu estou plantando a soja, estou falando, sei lá, o saco da soja aqui, saca da soja está R$100 hoje. Então, né, planto com isso daqui. Só que pode acontecer coisas nesse decorrer de tempo em que quando eu for vender essa soja, ela não esteja valendo 100, ela esteja valendo 70. Ou pode ocorrer outras coisas. Então olha só, eu como produtor, o que vai acontecer? Se lá no futuro, então eu estou plantando hoje, planejando que lá no futuro ela vai estar 100, tá? Ela vai estar 100. Aí lá no futuro, essa soja está 70. Está 70. Foi ruim para quem isso? Para você que é o fornecedor ou para quem vai consumir essa soja para você, de você? Consumidor? Não. Ó, Fornecedor. para o fornecedor. Você está plantando hoje, prevendo que daqui a 6 meses ela vai estar 100. Mas chega lá, chegou 6 meses, ela não está 100, ela está 70. Então isso é ruim para quem? Para o fornecedor, não é? Ah, tá. Eu achei que tinha vendido por 100 e Não houve a venda. A venda vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Tá? Certo? Só que o que pode acontecer também? Eu estou planejando ela 100, acontece fatos aqui nesse decorrer de tempo com que faz com que essa soja daqui a 6 meses esteja valendo 150 e não 100. Isso foi ruim para quem agora? Do consumidor. Para o consumidor, não é? Tá? Então, o que acontece? A Bolsa de Mercadorias e Futuros ela vai tentar diminuir esse risco de oscilação de preço a quais as commodities estão sujeitos.
por causa dessa característica, longo prazo de tempo que pode influenciar, tá? Então, no nosso exemplo aqui da soja, o cara foi lá, plantou hoje, estamos plantando hoje, tá? Aí, durante esses 6 meses, não caiu nenhuma gota de chuva. Não caiu nenhuma gota de chuva, ou choveu muito acima do esperado. Então, ou a falta de chuva, ou muito também, pode atrapalhar a minha produção. Então, eu planejei que estou plantando hoje, planejei que daqui a 6 meses vou vender por 100. Só que aí, ou choveu muito pouco, ou choveu muito, que atrapalhou ali o desenvolvimento da planta. Chegando lá na minha época de colheita, o que vai acontecer? Eu vou colher menos, porque não tive uma boa safra em função do tempo. Não é isso que acontece? Choveu pouco ou choveu muito, atrapalhou minha colheita. Colhi menos do que eu planejava, não é? Tá? Então, se eu colhi menos, há uma tendência de ocorrer o que com o preço dessa mercadoria lá na frente? Subir ou cair? Subir. Subir. Então, se o preço subir muito, por causa dessa questão de clima, no nosso exemplo, isso vai atrapalhar quem? Vai atrapalhar o comprador da soja, não é? Tá? Ok? E pode surgir, pode ser ao contrário também. Então, estou plantando a soja aqui agora, né? Mas aí, o regime de chuvas foi o adequado para aquele tipo de cultura, né? Floresceu bonita, deu bastante soja, bastante fruto. Aí chegou lá, você fez uma colheita recorde. Então, muita soja, você colheu muita soja. Há uma tendência de ocorrer o que com o preço dessa soja? Subir ou cair? Cair. Cair. Aí vai ser ruim para quem? Para o produtor. Para o produtor. Então, olha só, eu tenho duas partes interessadas, o produtor e quem vai consumir esse meu produto, não é? Tá? Então, como são decisões que levam aí um longo tempo, né, para que decisões não, como são transações que levam tempo para que ele ocorra, o que ocorre na questão aí de negociação de futuro? Por isso que chama Bolsa de Mercadoria e Futuro. Como há um certo grau de incerteza, eu pego e estou plantando aqui a soja hoje, né? Isso daqui vai ficar pronto daqui a 6 meses. E o fornecedor está lá do outro lado, ele está interessado nessa soja também, porque ele precisa ali para produzir aquilo que, né, que é o negócio dele, tá? Então, o que acontece? A gente vem e fecha um preço hoje aqui, preço estimado, tá? Então, vamos pegar e vamos fechar aqui a R$110 para que essa compra ocorra daqui a 6 meses, quando a safra estiver pronta. Então, o que ocorre aí nisso? Eu vou estar protegendo tanto o fornecedor quanto o comprador de oscilações muito grandes, na questão de valores, tá? Então, a gente vem e fecha hoje aqui, ó, a próxima safra prevista para ocorrer de tal a tal, né? A gente vai fechar R$110 a saca, tá? Aí chegou lá, produziu muito, o valor da saca caiu, eu mantenho o preço de 110. Nesse caso, quem saiu ganhando? O produtor, não é? Tá? Só que o consumidor dessa soja também ficou protegido. Por quê? Porque se fosse ao contrário, né? Então, fui lá, plantei a soja, deu problema no clima, choveu muito pouco, produzi pouco, minha safra, a soja subiu muito. Então, o consumidor também fica protegido porque vão fazer valer aquele preço que foi assinado lá atrás, tá certo? É claro que existe limites também dessa questão de até quanto vai ser absorvido na questão de prejuízo, tá? De uma parte ou de outra. Mas isso que significa aí negociação de futuro. Então, olha-se lá para frente justamente para tentar estabelecer quanto vai ser o valor lá na frente, tá? Então, fecha o preço agora e aí o consumidor já pega e já compra essa safra, ainda que a safra não exista fisicamente, ele já compra, né? Apesar que o pagamento vai ser lá na frente mediante a entrega daquilo, tá? Então, isso garante para o fornecedor que a safra dele está vendida a um preço mínimo e garante lá para o consumidor que ele vai ter a matéria-prima dele lá por um preço que não vai aumentar muito o custo dele, ok?
Então, isso é negociação de futuro. Por isso que se chama Bolsa de Mercadoria e Futuros. Ok? Isso ocorre também com moeda, tá? Com dólar. Então, o dólar é passivo aí de oscilações. Então, vamos supor, você é uma empresa, foi lá e tem vamos supor que você tem uma dívida que vence em dólar daqui a 1 ano. Aí você, caramba, daqui a 1 ano, o que vai acontecer com o preço do dólar? Se ele subir muito, ele quebra minhas pernas. Então, o que você pode fazer? Você pode ir lá na Bolsa de Mercadores e Futuros e ver quem está disposto a te vender dólar lá na frente por um preço fechado aqui agora. Tá certo? Entenderam? Há essa possibilidade de negociar sim. o dólar, sim? Sim, também há a possibilidade. Legal, Se tiver pô. alguém disposto a negociar, né? Tem que ter as duas partes, né? Uhum. Se você, como Entendeu. comprador, achar alguém disposto a vender, sim, há essa possibilidade. Então, fecha-se o preço agora, e aí você, como consumidor daquele dólar, fica protegido de eventuais oscilações. Tá certo? Por isso que é um mercado de risco, né? Isso, exatamente. Por isso que é o mercado de risco. Você corre o risco de, vamos supor, se compra o dólar hoje a R$4, e daí se o dólar lá na frente tiver a 6, você perdeu, né? Se tiver a Isso, 3, você ganhou, enfim. isso quem Entendi. perdeu aqui, quem vendeu aqui a Essa 4 vai possibilidade, mas perder tem lá na lucro para frente. tudo, né? Uhum, exatamente. Tá? É mercado de risco. Né? Esse mercado é bastante arriscado, tanto de ações quanto a questão aqui de bolsa de mercadorias e futuro. Tá? E aí disso surgem os chamados derivativos. Derivativos. Tá? Que a gente não vai ver hoje porque a história é longa, mas eu já peço para que vocês comecem a ler sobre derivativo. O que é derivativo? Tá? A gente vai começar a falar sobre isso daí na aula seguinte, tá bom? Ok? Mas aí só para mim estar dando uma introdução, como esses derivativos, o próprio nome já diz, deriva, né? É algo que deriva de alguma coisa. Então, derivativo, vocês vão ver aí que é um contrato em que se estabelecem pagamentos futuros, né? E esses pagamentos são calculados com base no valor assumido por uma variável, tá? De um preço, uma variável de um preço vinculada a um outro ativo, por isso que chama derivativo, algo que deriva, tá? Ok? Eu vou deixar para vocês pesquisarem, para o que vem tem mais interação também, porque né, quanto mais participação tem de vocês, melhor fica, tá? Mas como esses derivativos são negociados? Então, procurem saber isso daí também. Já vou dar uma palhinha aqui. Então, eles são negociados a termo. Tá? O que é uma negociação a termo? Alguém sabe, gente? Eu passo. Oi, passa. Sim. A termo significa que comprador ou vendedor, né, eles assumem esse compromisso de comprar e vender, igual o exemplo que eu dei aqui da soja, igual do dólar, tá? Em data futura, aquilo que eles estão negociando. Então, eles acertam de comprar isso lá na frente, tá? Com um preço fixado aonde? Na data da celebração do contrato. Então, celebra hoje o contrato, ó, eu vou te levar aí 100 toneladas de soja daqui a 6 meses, mas a gente fecha o preço agora, tá? Esse contrato ele vai ser liquidado, vai ser pago quando? Lá na frente, mas com preço fechado agora. Isso é chamado negociação a termo, tá? Ok? Aí tem a chamada negociação futura, né? Que são os contratos de compra e venda também, né? Por um preço. E esse preço, ele é considerando o preço futuro, daquilo que vai estar lá na frente, tá? Então, como o próprio nome já diz. Aí a gente tem as questões de como os derivativos são negociados também. São negociados por meio de opções, tá? Por meio de opções. Alguém aí que negocia em ação, alguém aí falou que comprava ação, não lembro quem, não lembro se foi outra turma.
Vocês já compraram ações por meio de opção? Então, você tem a opção de compra e opção de venda. Então, a gente vai ver aí o que é isso na aula que vem. Só uma pergunta, Ângelo, no ponto que você colocou aí. Por exemplo, você falou que, por exemplo, negociações futuras. Uma negociação futura é um contrato de compromisso de compra, porque não há um pagamento e também não há um recebimento. Por exemplo, eu vou produzir a soja e daqui a 120 dias, que é o prazo relativamente da soja, eu vou te entregar, certo? E você vai me pagar daqui a 120 dias, vamos supor, eu vou vender 1 tonelada para ti, e tu vai me comprar 1 tonelada. Só que o pagamento, por exemplo, vai ser futuro e o recebimento também futuro, né? Quando se fala termo, os contratos são bilaterais e normalmente eles são discutidos no próprio contrato. Ou estou errado? Sim, são discutidos no próprio mercado, tá? Então, assim, o termo o que é? Vai acontecer no lá próprio contrato em si. Por exemplo, eu vou assinar um contrato com você e no contrato que nós assinarmos vai estar ajustado às condições, termos e condições. Isso, exatamente. Então é isso, ó, no nosso termo aqui, exatamente, boa colocação, por isso que chama termo. Nosso contrato aqui, a gente colocou o termo aqui, ó, daqui a 6 meses eu vou pagar R$100 na saca da sua soja. É um termo. Entendeu? É uma negociação futura, mas com base no quê? Num termo que foi assinado aqui agora. Tá? Então, independente da saca estar 120, estou assinando um termo de que ó, é R$100. Ou independente da saca estar 80, eu estou assinando um termo, ó, é R$80. Entendeu? Certo? Por isso que a gente usa essa expressão termo. Eu entendi. O futuro não, o futuro é aquilo, ó. Eu vou comprar de você, então fechei o contrato com você, tá, Paulo? Ó, vou comprar sua produção de soja, mas como contrato futuro apenas, então isso está falando que eu vou comprar pelo valor que ele tiver lá na frente, tá? Ok? Passa a ser uma promessa apenas de fornecedor e comprador, né? Mas aí, assim, é uma promessa que tem que ser cumprida de ambas as partes, tá? Não, com certeza. E aí entra... Sim. Por exemplo, eu tenho a soja, eu vou vender e vou vender para você. Isso, exatamente. Você vai ter que vender para mim, eu vou ter que comprar para Voltando você. para o futebol, Oi? Indo para a parte do futebol, na época que o Neymar foi vendido ao Santos, um tempo anterior já fora assinado um contrato, um pré-contrato, que o Santos só venderia o Neymar para o Barcelona, né? A mesma coisa aconteceu com o Zé Rafael, que é no mesmo termo, né? Por exemplo, é só uma promessa de compra. Quando eu vender, eu vou vender para você. Isso, mas apesar de ser uma promessa, vai ter que ser cumprida. Na verdade, promessa pressupõe isso, vou cumprir. Por isso que chama lá nota promissória, né? Está prometendo, ó, então cumpra-se. Né? Na data de vencimento, cumpra-se. É isso daí mesmo, tá? E aí, existe uma terceira maneira de fazer negociação com o futuro. Quais são os tipos de commodities? Quais são os tipos de commodities? Oi? Opa! Então, olha só, e aí existe uma terceira maneira de negociar lá aquilo que vai acontecer no futuro. Então, a primeira é a negociação a termo, a segunda é a negociação a valor futuro, e a terceira seria a negociação por meio de opção. Então, a negociação de opção, a hora que chegar lá na frente, então, ó, peguei e combinei com você, Paulo, vou comprar lá a sua safra de soja, tá? Só que essa questão de opção, a hora que chegar lá, eu posso desistir. Então, a gente vai ver como isso funciona.